Capítulo 23. Ao girar os dígitos, abrir a valise e içar de lá os óculos de Breno, Clarice sorriu. Theo jamais se esqueceria daquela imagem. Os olhos dela giraram desnorteado e sua boca se abriu, marcada por vincos sutis. Os dedos longos e finos apalparam os óculos, como se pudessem transformá-los em outro objeto após o movimento. De súbito, ela pareceu transtornada ou ferida. O rosto empalideceu, as cordas vocais se ressecaram e uma veia inconveniente saltou na testa. Ela cerrou os punhos, quase esmagando os óculos, e socou o ar. O desapontamento profundo que substituiu o tom de superioridade fez Theo se sentir muito sagaz. Explica, ela implorava. O silêncio era absoluto e ele deixou que aqueles minutos de paz ganhassem espaço. Não tinha vontade de esclarecer e agora, com os braços emparelhados ao corpo, não sentia a obrigação de ser gentil. O que esses óculos estão fazendo aqui, Theo? Breno está morto, ele disse, e a frase soou tão banal que parecia retirada de um livro de ficção. Clarice piscou, como se evitasse alguma coisa, e começou a chorar. Ele não entendia como ela ainda era capaz de pensar em Breno depois de tudo o que tinham vivido. Aquela reação rasgava algo de especial no relacionamento deles. Quis dizer qualquer frase que a fizesse parar de sofrer, mas pensou que há momentos na vida em que o sofrimento é necessário. Além do mais, ele tinha certeza de que ela já sabia. Clarice chorava apenas por uma necessidade de parecer ressentida. Era como se estivesse no teatro. Palco, holofotes acesos, a plateia esperando atuações dramáticas. Nós matamos o Breno, ele disse. Ela não pareceu tão surpreendida quanto ele achava que ficaria. Matamos? Sim. Você não lembra? É mentira. Nós fizemos isso juntos, Clarice. Ele queria matar nós dois. Ele estava achando tudo muito divertido, principalmente o descontrole dela. Clarice largou os óculos e deixou-se cair no chão, encolhida como um bebê. Levou as mãos ao rosto enquanto liberava um grito estilhaçante. Não lembro, eu não pressionava as têmporas assustadoramente. Estava muito vermelha e parecia prestes a desmontar diante dele. Theo quis se livrar das algemas para poder abraçá-la, mas supôs que Clarice o impediria se ele tentasse alcançar a chave deixada na mesa de cabeceira. Foi uma infelicidade, eu sei, mas ninguém está sabendo. Mentiroso, psicopata! Clarice gritava ofensas sem qualquer lógica. Retraía os lábios, chacoalhava o corpo, soluçava bobamente como uma criança chata. Engole o choro, ele disse muito calmo. Alguém precisava se manter equilibrado ali. Eu amo Breno, ela gritou e Theo riu. Ele tentou te estuprar. Sentiu-se um tanto perverso com aquela mentira, mas não mentia por completo. Afinal, Breno havia chegado a Teresópolis sem ser convidado e estava fora de si. Era provável que machucasse Clarice se não tivesse sido impedido. Você me ajudou a enterrar o corpo dele, Theo disse, por fim.
mantinha o rosto um sorriso mesquinho, cenográfico. As luzes se apagariam e a plateia aplaudiria de pé. Tentou bater palmas, mas as correntes das algemas não permitiam. Seus dedos chegavam a se tocar, porém não o suficiente. Clarice buscou forças para se levantar. Os bracinhos pareciam gravetos e cambaleou na direção dele. Agora Theo podia abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Estendeu suas mãos. Queria sentir a pele dela, que devia estar muito quente, naquela efervescência. Não esperava o tapa forte que levou no rosto. Ficou zonzo. O estalo se repetiu feito madeira fora do lugar. Era muito egoísta da parte dela esmurrá-lo como se pudesse transferir sua dose de culpa para ele. Theo estava tão horrorizado com a atitude dela que não opôs resistência. Apanhou em silêncio, ainda que a dor fosse muito grande. A pele rasgava, os ferimentos cicatrizados em seu rosto se escancaravam outra vez, e ele teve que fechar o olho esquerdo quando uma gota de sangue caiu em sua vista. Tanto transtorno por causa de uma merdinha que tocava violino e havia se intrometido de forma mal educada em sua vida. Clarice não lamentava de verdade a morte de Breno. Devia estar aliviada até. Precisava botar sentimentos inexplicáveis para fora, como quando morre aquela tia para quem nunca ligamos e ficamos estranhamente tocados ao receber a notícia. Era preciso descontar em alguém, e ela descontava nele. Clarice pegou o revólver na gaveta da cômoda. Segurava-o desajeitadamente. As mãos nervosas envolviam o cabo. O cano estava voltado diretamente para Theo. Ela puxou o cão, armando a estrutura metálica. Nem lembrava que o revólver estava sem munição. A Clarice que estava ali não era a mesma que ele havia conhecido no churrasco. Também não era a Clarice com quem ele havia passado dias felizes em Teresópolis e dividido uma noite inusitada no motel. Tampouco era a Clarice que se vingava queimando fotos e soprando fumaça em sua cara. Era outra pessoa, agitada de um jeito perturbador, com os olhos molhados e pétreos. Uma Clarice sem alma. Ela apontou o revólver contra a própria cabeça, encostada à parede para manter-se de pé. Tremia muito. A arma parecia pesar em sua mão, como se desconhecesse sua força física. Clarice lançou a Theo um olhar demoníaco e ele devolveu a expressão de incompreensão e lamento. Ela não hesitou ao pressionar o gatilho. O clique seco pareceu frustrá-la. Jogou a arma no chão, pisando nela irracionalmente. Gritava: "Te amo, Breno!", como se o espírito do infeliz pudesse escutar o seu berro histérico. As costelas se sacudiam e o corpo parecia prestes a explodir. Ele lamentava muito que Clarice tivesse enlouquecido. Ela esbarrou na mesa
da cozinha e escancarou a porta de saída. Theo ouviu o choro acompanhado de passos tortos pela areia. Onde estava indo? A curiosidade não foi suficiente para vencer o estresse. Um alívio percorria seu corpo e ele quis prolongar aquele momento. Fechou os olhos, deixou a cabeça descansar no travesseiro. Evitava pensar em qualquer coisa. Clarice ignorava a existência dele, o que era muito triste. Tentar suicídio havia sido especialmente ofensivo. Ele nunca se esqueceria daquilo. O quarto parecia mais leve e alegre sem a presença dela. Quando ele abriu os olhos, estava melhor. De relance, notou um movimento pela janela. Clarice havia entrado no mar e nadava em direção do horizonte, como se fugisse dele. O corpinho miúdo se debatia em braçadas inúteis. Uma enorme onda avançou e ela foi engolida pelas águas. Não voltou mais à superfície.